gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Ariadne, sou catequista junto com a Isaura e a Kátia, da turma de Nossa Senhora Aparecida. E essa semana vai ser eu que vou estar aqui apresentando para vocês o encontro. Bom, para a gente não perder o costume, né, vamos começar invocando o Espírito Santo para este nosso encontro. Vamos todos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovaremos a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, hoje a gente vai falar sobre ética e cidadania. Para a gente começar, vamos explicar um pouquinho aí o que é a ética e o que é a cidadania. A ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. Depois, mais para frente, a gente vai aprender um pouco sobre o que é a moral, mas basicamente a ética é tudo aquilo que remete a nós, a cada indivíduo sozinho, aquilo que nós somos, aquilo que o nosso caráter nos representa. O que o meu caráter me representa, o que o seu caráter te representa, essa é a sua ética. E a cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto dos seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Alguns exemplos de ética são como a gente não prejudicar pessoas no trabalho, na escola, respeitar as leis, tolerância religiosa. Então, assim, esses são exemplos de ética que nós devemos ter, que isso não deve partir de uma lei, isso deve partir da gente. A gente não precisa de uma lei mandando a gente não trapacear. A gente não precisa de uma lei para mandar a gente não interferir no que o outro pensa, em qual é a religião do próximo, né? E sem ética não existe sociedade, porque pensem vocês, como seria uma sociedade onde as pessoas não tivessem ética, onde todo mundo fizesse o que quisesse, onde todo mundo fizer o que pensa, o que quer, viraria uma bagunça, não é mesmo? Então a gente tem que ter a ética e temos que exercer o nosso papel na cidadania. Um cidadão com direitos. E quais são esses direitos? Participação política. Hoje em dia, homens, mulheres, podemos votar. Antigamente não era muito bem assim. Nós temos também a liberdade de expressão. Nós temos a nossa liberdade em falar o que a gente pensa, em opinar, em divergir nas opiniões. Nós temos a liberdade de ir e vir, nós temos o direito de manifestação. Um exemplo de direito de manifestação foi nessa semana, né? Todo mundo, mesmo pelas redes sociais, conseguimos o adiamento do Enem. Isso foi um direito de manifestação e a gente é o nosso direito. E graças a Deus nós conseguimos. E o direito à educação, nós temos esse direito. Mas também ser cidadão não é só a gente ter direitos, também é a gente praticar os nossos próprios direitos. E o que seria um cidadão? É a pessoa que respeita, é a pessoa que vota de forma ética e de forma consciente, é a pessoa que preserva o patrimônio público, é a pessoa que fiscaliza e exige dos órgãos públicos os nossos direitos. Então, ser cidadão não é basicamente só a gente ter direitos, mas é a gente também ir atrás dos nossos direitos. É a gente ser cidadão com ética numa sociedade. É a gente ter aquilo que o nosso caráter nos mostra, que somos pessoas educadas, que somos pessoas honestas, que podemos viver em uma sociedade em conjunto. Igual eu falei, a ética revela muito sobre quem nós somos. Então, se a gente vê um cara roubando, nós sabemos qual é a ética dele. Nós sabemos o que é importante para ele, nós sabemos o que ele pensa sobre isso.
Mas se agora a gente vê um adolescente ajudando um idoso a carregar as compras, a gente sabe qual é a ética dele também, a gente sabe como é o caráter daquela pessoa. Então, por isso, a ética mostra muito quem somos nós. Agora eu vou falar um pouco sobre a moral, que também está muito ligada nessa parte da ética. E moral é o conjunto de regras que são aplicadas no nosso cotidiano. Então, basicamente, são as regras que a gente tem que cumprir, né, digamos assim, para que a gente possa viver em uma sociedade boa, em uma sociedade em harmonia. Basicamente, quando a gente transforma a ética, né, em uma estrutura escrita, a gente transforma aquilo que é bom, aquilo que a gente sabe que devemos ter, em uma coisa escrita, para a gente transformar aquilo ali numa lei. Então, qual é a diferença entre a ética e a moral? As duas, às vezes, é um pouco difícil de discernir a diferença, porque ambas contribuem para estabelecer as bases que guiam a conduta do homem. Ou seja, a gente é aquilo que a gente mostra, a gente é aquilo que a gente exerce na sociedade, a gente é aquilo que a gente demonstra, né? A ética é o que molda o homem dentro da sociedade. E a diferença, a ética fala particularmente do indivíduo e de suas ações, julgam como certas, erradas, independente de suas práticas culturais. Então, se eu faço alguma coisa ou falo alguma coisa, eu tenho esse direito, né? Como cidadã, eu tenho meu direito de expressão, mas eu também tenho o direito de ser julgada como certa e como errada, dentro da moralidade. Então, por exemplo, se eu cometo algum crime e para mim aquilo é certo, para mim essa é a minha ética e a minha ética diz que isso é certo. Mas de acordo com a moralidade, isso não é certo, né? Obviamente. Então, a minha atitude vai precedir a uma consequência. Nós temos o nosso direito de liberdade de expressão, então, mas a gente também tem as nossas consequências. Então, por isso que nós devemos ter essa moralidade também para a gente conseguir ter essa harmonia na sociedade. Igual eu falei, se todo mundo tiver uma ética diferente e cada um expor, a gente vai viver em uma sociedade bagunçada, onde cada um tem um pensamento cedir a uma consequência. Nós temos o nosso direito de liberdade de expressão, então, mas a gente também tem as nossas consequências. Então, por isso que nós devemos ter essa moralidade também para a gente conseguir ter essa harmonia na sociedade. Igual eu falei, se todo mundo tiver uma ética diferente e cada um expor, a gente vai viver em uma sociedade bagunçada, onde cada um tem um pensamento e tudo mais. A gente pode expor as nossas opiniões, a gente pode contraver, a gente pode ter opiniões diferentes, crenças, culturas, tudo diferente. Só que a gente tem que respeitar o próximo. Se eu não respeito, eu pago uma consequência sobre isso. Então, a diferença, gente, é que a ética fala particularmente dos indivíduos e de suas ações, julgando como certas e erradas, como eu falei. E a moral são costumes, crenças, tabus e modo de pensar construídos por uma sociedade. Ou seja, é aquilo que eles mandam a gente seguir. Então, a gente não pode assemelhar uma cultura a outra. Cada região tem a sua moral. A gente não pode comparar a cultura brasileira com a cultura japonesa. A gente não pode assemelhar a brasileira com a indiana com a africana. A gente nunca pode fazer isso, porque cada lugar tem a sua crença, tem a sua cultura, tem o seu, né, a sua moral. Cada região tem a sua forma de pensar e as suas próprias leis, né? Como, por exemplo, o que para nós a gente não entende, né, muito bem, pra gente não é certo, né, ou pra maioria, a bigamia. Em muitos países, né, aceitam esse tipo de atitude. No catolicismo a gente não permite a bigamia, mas no islamismo, por exemplo, eles aceitam esse tipo de atitude. Então, por isso que a gente nunca pode assemelhar
uma a outra. Cada crença, cada cultura tem a sua moral, tem as suas leis e tem a sua ética, mas que deve ser cumprida, né? Junto com a moral ali, para não se ter uma consequência. A moral é tudo aquilo que nos faz ter harmonia dentro da sociedade. Então agora eu vou citar aqui para vocês um exemplo de moral aqui, de moral. Acho que muitos de vocês já devem ter visto algum vídeo parecido ou com algum outro exemplo de, às vezes, a pessoa deixa uma mesinha na rua com balas, house, trident, bala de goma e uma caixinha do lado para a pessoa colocar o dinheiro, né? Todo mundo tem a ética, né, que foi construída, que a gente aprende na escola, a gente aprende em casa, a gente aprende na igreja, que é algo certo. Que se eu for ali pegar um trident, eu tenho que deixar o dinheiro na caixinha. Provavelmente vocês já devem ter visto algum vídeo parecido com esse. E se você deixa o dinheiro lá, você está sendo uma pessoa moral, porque essa é a sua ética, mas você também está seguindo a sua moral, você está seguindo o que pedem na sociedade, que é pra gente ser uma pessoa justa, que é pra gente ser uma pessoa honesta, e isso mostra, né? A sua ética mostra que você está sendo assim pela sua atitude de ter deixado o dinheiro lá na caixinha. Mas se eu pego lá uma bala e vou embora, sabendo que eu tinha que ter deixado o dinheiro ali, aquilo é uma imoralidade minha. Eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, mas a minha ética não me mostra isso. A minha ética me mostra que é o certo. Eu posso ter uma consequência disso por conta da moral. Porque a moral fala que eu tenho que ser honesto, que eu não posso roubar, que eu não posso furtar. Se eu estou fazendo isso, eu estou sendo imoral. Eu não estou tendo ética. Ou seja, essa é a minha ética, né? Na verdade. E também temos pessoas amorais. O que são as pessoas amorais? São aquelas pessoas que não têm a capacidade de discernir o certo e o errado, que são pessoas deficientes psíquicas, os estrangeiros, como eu citei. Mas por que os estrangeiros? Porque às vezes no país dele isso é certo, no nosso não é. Crianças também, né, não têm aquela capacidade de discernir quando muito novinhas. Bom, pessoal, agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês de ética e de moral. Vamos usar um exemplo já da intolerância religiosa. Por exemplo, vou usar eu no exemplo. Eu não gosto de intolerância religiosa, então eu vou parar de ter esse tipo de atitude, eu vou parar de fazer essas ações que geram intolerância religiosa, vou levar isso adiante na minha vida, vou tentar passar para outras pessoas a minha forma de pensar, vou expor a minha opinião a elas. E aí basta a pessoa querer seguir ou não, mas isso é a minha ética, é o que eu penso, é o que eu acredito e o que eu faço por mim. Eu posso ser julgada pelas outras pessoas como certa e como errada. Mas se eu estou num lugar que todas as pessoas, ou a maior parte delas, acreditam também que intolerância religiosa não é algo legal, aquilo se passa a se tornar uma moralidade. Quando uma grande quantidade de pessoas acreditam naquilo, acreditam que algo é incorreto, isso se torna uma regra e passa a fazer parte da moral. E isso não se adapta só à intolerância religiosa, mas também um outro exemplo é o abate de animais. Muitas pessoas acham certo o abate de animais e outras pessoas não acham certo o abate de animais. É a ética delas. Então, uma pessoa que é contra o abate de animais, ou ela é vegana, ou ela é vegetariana, ela leva aquilo para a vida dela e ela tenta espalhar o que para ela é certo, né? Ela coloca a opinião dela, mas ela pode ser julgada como certa ou como errada por aquela pessoa que acha que está correto o abate de animais. Isso vai de cada um. Mas se eu estou num lugar em que muitas pessoas acreditam que o abate de animais é uma coisa cruel, é uma coisa que deveria parar, que as pessoas não deveriam apoiar esse tipo de causa, isso vira uma moralidade, pois passa a ser uma regra na sociedade em que ali estão.
e isso conta em vários lugares, como escola, nós temos uma moral na escola, né? Às vezes de não mexer no celular, às vezes no nosso trabalho a gente tem outras moralidades, né? Então, assim, cada local que a gente estiver tem uma moral e a gente entende isso, a gente sabe disso. Então, por isso que a gente segue, né, na igreja, a gente tem as nossas morais dentro da igreja. Agora eu pergunto pra vocês, se vocês estão seguindo isso, se vocês têm os seus valores, como são a ética de vocês, como é o caráter de vocês? Vocês pensam nisso? Como vocês veem o que vocês são? Quais são os seus valores humanos? Aí você fala, mas o que seria valores humanos? Alguns valores humanos são como respeito, honestidade, humildade, empatia, senso de justiça, humanidade, educação. Você é isso? Quais desses padrões você se encaixa? Como está o seu caráter? Como está a sua ética? E outra questão também que eu queria que vocês refletissem é como são vocês na sociedade? Como vocês veem hoje em dia a sociedade? Vocês veem ela de uma forma justa? Vocês veem ela como uma forma que pode ainda melhorar? Quais são as suas atitudes que vocês poderiam melhorar, né? Nessa questão. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês como a igreja pode contribuir para o senso ético. Desde o Antigo Testamento, a gente pode ver Deus relatando gradativamente ali padrões éticos para a vida, para a melhoria, né, da vida, como na saúde, na sociedade. E um exemplo disso é que no início, o ser humano ele não tinha o direito de escolha, ele não tinha a opção de escolher a mulher que ele queria casar, né, para procriar, para ter os seus filhos. E ele só tinha ali as opções com parentes bem próximos. E aí Deus instituiu para Moisés passar isso para o povo de Israel. Eu vou ler agora uma passagem aqui, ela é de Levítico, capítulo 18, versículo de 6 a 13. Quem quiser pode acompanhar aí, mas eu vou ler aqui também para vocês. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel. Não tenhas relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relações com sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai e de mãe, ou somente por parte de pai. E não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Não tenha relações com a sua neta, isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do seu tio por parte de pai, pois ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta e isso seria uma imoralidade. Não case com a sua cunhada, irmã de sua esposa, enquanto essa estiver viva. Isso criaria uma inimizade entre as duas irmãs. Não tenha relações com a mulher durante a menstruação. Não tenha relações com uma mulher de outro homem. Isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o seu filho ou a filha para servir o deus Moleque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Isso é imoralidade e a pessoa fica impura. E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros, como ficaram impuros os povos que eu vou expulsar da terra, que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra, e ela está expulsando os seus moradores. Bom, depois se vocês quiserem, vocês podem continuar essa leitura que fala bastante coisa a respeito
desse trecho que a gente está discutindo. Então a gente notava aí que o Senhor já estava dando um novo rumo ético e moral para eles. Por quê? A gente sabe, né, que não seria legal isso, mas a ética da pessoa fazia ela ter esse tipo de comportamento. Então Deus, bem lá no início da nossa Bíblia, em Levítico, ele fala para as pessoas pararem com isso, para as pessoas terem uma ética e uma moral diferente. Então, desde antigamente a gente já tinha uma perspectiva diferente. E agora, gente, para a gente poder finalizar aí o nosso encontro, eu vou colocar uma música para vocês aí. E enquanto toca essa música, eu quero que vocês pensem e reflitam nos atos de vocês, na ética de vocês, na moral de vocês, como vocês estão. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara, cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Yeah, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades, mas o tempo não para, não para, não para. No céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos também rezar a nossa oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, beba tu mesmo do teu veneno. Esse foi o encontro da semana. Espero que vocês tenham entendido muito bem.
Caso ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar no meu WhatsApp ou perguntar para os seus catequistas mesmo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Espero que logo logo a gente possa se encontrar novamente nos nossos encontros presenciais, que toda essa enfermidade que está no mundo inteiro passe e que vocês estejam bem, suas famílias estejam com muito amor e muita saúde dentro da casa de vocês, tá bom? Um abraço e um beijo. Tchau!